minha gente, segunda-feira, deixa a sua luz brilhar. Simbora aí acender um pouquinho a nossa chama. Aline maravilhosa. Vamos chamar a galera para vir aqui, entrar lá no grupo Cura Energia, chamar as mulheres, chamar os homens também. Gente, tá chegando muitos homens aqui no perfil, homens inclusive para atendimento. Como pode melhorar? Olha só a luz brilhando, despertando. Hoje aqui, nessa segunda-feira, né, um pouco chuvosa aqui na minha cidade, nublada. Sim, com os desafios que todo mundo tem e quem não os tem, mas fazendo o quê? Dos limões uma boa de uma limonada. Minha gente, e quando a gente fala dos desafios, como é quando nos machucam, quando são coisas que nos ferem, e a palavra do mês, da semana, na semana aqui no nosso Meditando com os Anjos, é o perdão. Realmente é muito desafiador, e perdoar, eu aprendi com a Louise Hay, mas tem vários outros autores, várias outras pessoas. Não é desculpar o que aconteceu no sentido concordar com o que foi feito. Não, mas é cortar aquela linha energética que te conecta com a pessoa. É como o que aconteceu lá atrás, o leite ferveu e caiu, eu vou limpar esse leite e vou comprar um novo leite. E o não perdão, ele leva a gente para um lugar muito perigoso e nocivo, que é a gente ficar pensando no que já se passou, e aí o que acontece? Deixamos de viver. Então, se acontece alguma coisa no trabalho, eu não consigo superar isso, eu vou lá, desligo o botão da UTI, peço a demissão e saio. Quais são as consequências? A empresa vai sentir um pouco falta do profissional e tal, mas daqui a pouco ela contrata outro, talvez até com um valor menos para fazer mais, ou talvez até que pague mais, mas que entregue mais. Porque assim, muitas vezes nós nos permitimos ser levados pelo ego e tomamos decisões não baseadas no coração, não baseadas, aqui eu vou falar no perdão. Um chefe, né, te chamou a atenção, você não consegue perdoar, se desconecta dele, e aquele cliente que talvez tenha sido no momento, não é que tem cliente que é difícil, eu sei, né, mas que é desafiador, mas você, sei lá, você tentou perdoar uma vez, pelo menos, ou daqui a pouco você já vai e demite o cliente, não vai te fazer, de repente, uma diferença, né, aquele cliente, tanto de aprendizado e tudo mais. Então, aqui falar boas-vindas para a Helena, para a Aline, para o Gilberto. Eu vou ler já começando aqui o que o anjo do perdão nos fala. E olha como o campo do perdão tá presente. Quando eu falo campo, é que eu abri o livrinho, apareceu o perdão. Eu ganhei um flow que tem mensagens da Louise Hay, até coloquei no grupo Cura Energia, a mensagem veio o perdão. Eu abri um livro aleatoriamente, veio o perdão. Então, sabe, tipo, ok, eu entendi, né? O universo tá trazendo essa palavra aqui pra gente. Então, dentro da realidade de cada um, eu vou pedir para colocar a mão no coração. E agora não é a Patrícia, é a Patrícia lendo a meditação dos anjos. Traz essa palavra e veja como ela reverbera no seu coração. Perdoa a todos e perdoa a mim mesmo. Perdoa o passado. Eu estou livre. O anjo do perdão, ele diz o seguinte, a mensagem para você. Uma forte sensação de liberdade surge quando abrimos nosso coração para o perdão. O primeiro perdão é a si mesmo, pois somente quando sabemos nos perdoar é que aprendemos a aceitar cada pessoa como ela é. O maior poder de cura está no perdão, que com a ajuda da alma dirigimos as pessoas que nos tenham magoado. O perdão leva-nos a reconhecer a grande lei de causa e efeito no universo e abre nossa mente para a misericórdia divina. Então, assim, o universo tem essa lei poderosa que é o de dar e receber. Tudo tem a causa e o efeito. Alguém me machucou, alguém me feriu, mas eu me coloquei em qual posição de aprendizado, talvez, na vida dessa pessoa? Eu não acredito, minha gente, que uma pessoa mereceu, entre aspas, passar por um insulto, ou que no trabalho um cliente, um prestador de serviço faça, ou uma traição, né? Vamos pegar ali a mulher lá no casamento, ou o homem. Não acredito que é um merecimento, só que eu acredito na causa e efeito. Quando um casal se separa, ou
acontece uma discussão entre amigos, na hora da cabeça quente, o ego domina. Então eu falo, eu machuco, o outro me machuca. Só que o que a gente fica? Eu fico com o que o outro me machucou, pego pra mim. Mas eu não consigo olhar pro lado ali que eu feri, as palavras que eu feri. Então nós nos colocamos em posições assim, talvez nós estamos lidando com pessoas desafiadoras porque nós pedimos para ter paciência, e a vida, como é uma professora amorosa, nos colocou ali, né? Assim como tem na escola os problemas, os desafios para as crianças resolverem, nós também temos isso. E o que nos leva a isso? Ao próximo passo, à evolução. Se eu entendi que eu tenho uma personalidade sanguínea, forte, que é rápida e tal, e que isso fere muitas vezes a pessoa, ou que eu tenho o colérico, que sem pensar fala, machuca, mas depois tem até uma dificuldade de pedir desculpas. É eu desenvolver a minha fortaleza, desenvolver a virtude para minimizar isso, ao passo que com o tempo eu vou diminuindo isso. Então, assim, sim, eu entendo que mesmo os meus desafios, quaisquer que sejam eles, são os ensinamentos porque eu preciso nesse momento. Então, essa pessoa que me machucou, ela é essa professora. E mesmo quando acontece agora, então aconteceu uma coisa agora, no dia de hoje, eu tô digerindo e tá difícil, porque não é assim, puf, fez e perdoei. Mas aonde eu vou me colocar? Na condição dele. Então, primeiro me coloco à disposição. Eu fiz coisas que eu não tenho orgulho de que fiz? Não. Então, vou me perdoar. E isso é muito libertador. Olhar para um espelho e assim, ó, eu te amo, Patrícia, mesmo com as suas imperfeições. Eu te amo, Patrícia, mesmo quando você não age da forma que você sabe que seria melhor agir. Então, eu estou me perdoando. Eu estou olhando aqui porque eu estou olhando para o espelho. Então, eu estou me perdoando nesse momento. Estou permitindo ser simplesmente um ser humano que erra. Aí, o segundo passo é quando eu consigo olhar para essa pessoa que eu feri, machuquei, que me machucou também, e falar, mesmo que eu não consiga olhar para ela, se eu conseguir, melhor ainda. Fulano, meu irmão, vou pegar meu irmão. Hipoteticamente, a gente já teve tantas brigas lá no passado, então, irmão, sabe? Fui muitas vezes muito intolerante com você, fui muitas vezes julgadora, fui muitas vezes autoritária, e hoje eu te peço desculpas. Eu não sou mais aquela pessoa. De verdade, eu me senti muito mal quando eu te feri. E, de certa forma, aquilo que você me falou de volta ficou reverberando, porque eu sei que era também o que eu precisava ouvir. E hoje eu sou uma pessoa melhor por conta disso. E eu escolho, sabe, não fazer isso nem com as próximas pessoas, nem com os meus outros irmãos, porque realmente eu tirei uma bagagem. Vocês entendem que nós temos sim, né, o nosso lado sombra, mas conforme a gente vai colocando essa luz, essa sombra vai ficando menor. Então, se você está vivendo agora um momento de sombra, eu quero te falar sobre a diferença de quando você perdoa de forma genuína ou quando você apenas tem a falsa sensação de perdão. Para quem chegou aqui, ai que gostoso encontrar com vocês, vamos partilhar essa mensagem. A gente daqui a pouco vamos, né, passar pelo carnaval, que vai ser um sopro, vamos entrar em quaresma, um período muito de olhar para dentro, e a gente pede tanto, a gente quer tanto do universo. Que tal a gente apenas fazer o melhor que a gente pode fazer hoje com o perdão? Tá doendo aí? Eu sei, porque eu também tô passando por processos que doem. Às vezes eu não consigo dormir bem, às vezes eu não consigo me alimentar bem, mas qual é o antídoto para tudo isso? Mudança de pensamento. Buscar apoio, não sou sozinha, eu não... Patrícia, terapeuta, até fui numa médica que ela falou que eu sou muito terapeutizada, parabéns para minha terapeuta. Mas antes de mais nada, parabéns para mim, que com coragem estou olhando para essas sombras, inclusive abrindo essas sombras para as pessoas certas, que são profissionais ou pessoas de alto nível de consciência e confiança, né? Porque tem aquele cuidado também, né? Às vezes a gente tá machucado e sai aí, né? A vítima sai assoprando para tudo quanto é lado. Cuidado, porque tudo que a gente fala, a gente sente, a gente cria. Outro dia eu vivi isso na prática, numa situação do dia a dia, uma coisa assim que poderia ser absurda. Eu falei, deve estar acontecendo isso. Gente, é como um imã. Parece que vai vir aquela coisa só para confirmar, e às vezes nem era isso, porque a gente
cria a realidade. Então, sabe, eu vou falar assim, ai, gente, eu tô super sem grana, nossa, tá complicada a coisa. Gente, você abre pro campo da escassez, rapidinho vai acontecer coisas. Ou vai queimar alguma coisa, ou vai estragar alguma coisa em casa, simplesmente de uma fala sua que te conectou. Então, não crie escassez, não crie problemas, busque soluções. Quem tá aqui, quem vai participar comigo hoje? Quem vai trazer aqui comentários? A Aline já trouxe. Vou mudar o que estou criando. Exatamente. Eu vou, terminando a live aqui, eu vou gravar umas caixinhas aqui. Não vai deixar de caixinha sem resposta, não. Me perguntaram sobre desafios no casamento. Eu não sou a melhor expert para falar. Eu tenho a minha história, a minha vivência dos meus clientes e de tudo que eu estudo. Mas é claro que eu vou partilhar o que a gente pode fazer para ser melhor, né? Lá na caixinha espera que eu vou responder. Mas comunicação, conversas difíceis, cumplicidade, intimidade. Aonde que a gente tá? No ego, né? No eu, e aí é o você, um dedo para cá e 3 aqui. Medo, nós já falamos sobre medo, mas eu vou trazer medo também. Me falaram vazio, quando eu tô com vazio e não sei o que tem aqui. Tem até um post aqui da semana passada sobre o vazio emocional, tem ali. Aquela palavrinha que eu não gosto de falar, ansiedade. Nós preparamos, né? A Aline maravilhosa trouxe pra gente um post ainda com uma prática para ansiedade. Então, assim, escuta, você tá vivendo tudo isso e você pode escolher, como a Aline colocou aqui, vou mudar meu pensamento, eu vou me conectar com soluções. Se você quiser solução, gente, dá uma olhada aqui no quanto de conteúdo que a gente tem aqui. Para quem não segue lá na Cura e Energia, para quem tá aqui, ó, conversa comigo ao vivo aqui, que nem a semana passada, se alguém quiser vir partilhar, a gente tem aí mais uns 15 minutinhos, a gente conversa, mas se você quer solução, tem. E se quiser aprofundar mais, faz que nem a Aline, a Letícia, a Lília, que já, né, minha cliente também, a Lília já participou de retiro, marca um horário, uma sessão diagnóstica, a gente vê e faz um processo personalizado. Então, a solução tá aí, gente, tá disponível para todo mundo. Perdão, eu fiz uma caixinha lá, vocês têm consciência sobre verdadeiramente quem vocês deveriam perdoar ou o que perdoar? Às vezes eu tenho que perdoar a mim mesma, porque lá atrás eu tinha a opção de seguir uma carreira e seguir outra e acabei não seguindo. Às vezes eu vou perdoar aquele chefe que lá, né, alguns anos, isso eu já fiz, tá? Faz tempo, que me demitiu pela primeira vez. Perdoar um relacionamento porque ele finalizou e falar assim, perdoar, olha, desculpa, eu te perdoo, né, por você não ter sido a pessoa que eu gostaria, que eu idealizei, e peço que você também me perdoe por não ser essa pessoa que você idealizou, que você tinha de expectativas. Essa frase tem gente que não gosta, da Louise Hay, mas é tão verdadeira, né, a gente pedir perdão, perdão por você não ser, né, a pessoa que eu esperava que fosse, né, eu sou só um ser humano e aí você pôs umas expectativas que eu não fui capaz. Perdão por eu ter feito algumas escolhas e no caminho me arrependido e agora eu tô aqui para te pedir perdão por ter te ferido. Perdão porque quando eu não tive... Gente, mulheres, né, nós mulheres, os homens também, mas o que machuca muita gente é não ser vistos, né? Então, perdão por eu não ter te visto, por eu não ter te escutado. Perdão pelo meu ego ter dominado tanto. Façam terapia Capati, super indico. Opa, cliente já há mais de ano, né? Muito feliz. E quantas coisas nós já superamos, né? Mesmo que seja colérica, tem cura. Olha só. Vamos lá. Quando você perdoa genuinamente, você consegue falar desse assunto e não te traz dor, não te traz esse sentimento. Então, e lá atrás eu entrei num luto, em 2018, quando eu fui desligada de um lugar que eu achava que eu ia ser efetivada. Quando eu falava sobre isso, eu fui demitida, eu falava baixinho, me dava lágrima, ai, puxa, mas você é tão boa, o que aconteceu? E aí eu chorava, tal, dor. Não, mas eu já perdoei, porque olha, tô melhor, fui empreender, mas me dava uma emoção. Então não perdoa não, tá ali comigo. Então essa liberdade emocional, você se sente leve. Hoje eu penso assim, nossa, gente, eu tinha um emprego, tinha um salário excelente, eu sempre saía de um para ir pro outro e tal. Mas sabe, depois que eu saí, nossa, eu tenho flexibilidade de ir na escola do meu filho, até fazer uma consulta 10 horas da manhã, eu posso fazer uma live 5 horas da tarde. Às vezes eu vou trabalhar até às 11 da noite, né? Depois que eu atendo um cliente, até fazer lá a ficha, tal, fazer alguma coisa.
Mas tem dias que eu posso começar a atender 10 da manhã. Então, olha que liberdade. Eu consigo falar que, tipo, era muito bom, eu honro, agradeço, mas eu encerrei esse ciclo. E a empatia? Tem um vídeo que mostra duas pessoas. Ele fica olhando o número 6 e ela o número 9. É um número invertido. E fica, eu vejo 6, eu vejo 9. Uma briga. Aí, de repente, depois de trocar de lugar. Ai, esqueci de pôr em avião, toda hora fica ligando. Hoje tá o dia de ligar, Tim, Vivo, todo mundo aqui. Bom, o marido, quando ele fica do lado dela e os dois ficam de frente, assim, na lateral, lado a lado, eles conseguem ver, aqui é 6, aqui é 9. Você entende que é tudo uma perspectiva? Eu vou falar assim, eu estou vendo aqui, ó, meditando com os anjos. Vocês vão falar assim, que aqui tá igual, né? Meditando com os anjos. Mas vamos dizer aqui, ó, eu tô vendo nada. Você vai falar, não, tô vendo uma folha escrita. Não, eu tô vendo nada. Peraí, vira. Eu tô vendo uma coisa escrita. Não, não tô vendo nada. Se a gente vier de lateral, então a nossa vida, ela realmente, ela tem oportunidades, são interessantes pontos de vista. Então, se você consegue ter empatia, puxa, olha, ela realmente chegou, hoje estava mais cansada, passou por uma semana e tal. A mulher tá lá no período dela, da ciclicidade, deixa eu dar um chocolatinho. Difícil a gente ter empatia com as pessoas, né? Nós queremos que todos nos compreendam, mas dificilmente a gente quer vestir lá o sapatinho do outro, né? Então, se você conseguir sentir compaixão, que essa pessoa realmente muitas vezes ela tá muito nervosa, muitas vezes assim, minha irmã outro dia passou por uns estresse no trabalho, com uma colega de trabalho, depois, quando a gente fez essa prática, eu lembro que ela falou, mas sabe, ela tem um filho, e esse filho tem uma divergência, ele tem um nível 3 de autismo, eu sei que ela passa muitos desafios com rede de apoio, com escola, com não sei o quê. Sabe, é uma mulher cansada, né? Então, essa mulher cansada acaba chegando estressada e acaba no trabalho não sendo uma pessoa tão legal. Você entende que isso é a compaixão e empatia? Não é desculpar que ela vem e no trabalho ela faz um monte de coisa, mas é olhar com empatia. Eu falei, você já pensou em perdoá-la? Você já pensou em olhar para ela e falar, puxa, eu te vejo, eu sei que você passa por desafios em casa que são bem grandes e talvez isso te deixe um pouco, né, aqui e tal. Foi assim que as coisas foram quebrando. No começo, não. Que mulher horrível. Merece mesmo isso. Que não sei o quê. Porque a gente costuma querer o quê? Vingança, né? Então, se a gente tá nesse lado da vingança, a gente tá na falsa aceitação. Então, voltando ali. Eu perdoei genuinamente quando eu tenho essa empatia. Quando eu tenho compaixão. Quando eu consigo falar do assunto e isso não me causa mais dor. Eu consigo olhar para essa pessoa e pensar assim, tá tudo bem, ela fez aquilo lá, no momento que não era bom para ela, no momento que não era bom para mim, mas a gente vai seguir. Tem pessoas que passam anos, até uma vida, às vezes sem falar com o irmão, com o pai, com a mãe, porque não conseguiu olhar que eles estavam fazendo o melhor que eles podiam com o nível emocional, com a consciência que tinham. Não sentir raiva, sabe? Do momento, da coisa, da situação. Talvez você fique com raiva um dia, no outro dia mais um pouquinho, no outro dia menos um pouquinho, até que o quanto você estiver disposto a olhar, e muitas vezes é importante ter um acompanhamento profissional para realmente dissolver isso, né? Até que ponto a raiva me impulsiona, mas até que ponto a raiva me envenena, né? E aceitação é você aceitar o que aconteceu e reconhecer que foi uma experiência de aprendizado. Esse é o nível mais profundo, gente. Quando, sabe, uma traição, uma demissão, uma briga muito grande, e aí você só entender assim, bom, foi um professor, o que eu aprendi ali? Eu aprendi que talvez eu deveria ter ficado quietinho, eu aprendi que de repente aquele dia não era o dia de eu sair de casa. Algum aprendizado eu vou ter ali, né? Olha só, eu fiquei 2 anos sem falar com o meu irmão com a consciência de hoje que era por bobeira. Eu acho que pouquíssimas pessoas têm esse despertar de consciência, que a gente passa muito tempo e cai no esquecimento, daí ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer falar, não quer dar o primeiro passo, né? E aí? Quando que eu tô na falsa aceitação? Então, a Aline brigou comigo, nós temos aqui uma relação de cliente
e profissional dos dois lados, porque ela é minha social media, eu sou a terapeuta dela. Nós temos aqui os dois lados, mas também a gente desenvolveu uma amizade. Mas vamos dizer que a colérica ali bateu de frente com a sanguínea aqui, falei meio atravessado e tal. E aí eu tô com muita raiva dela, ou vice-versa. Acho que é mais fácil ela ficar com raiva de mim, porque a sanguínea, gente do céu, ela tem memória curta. Ela fala e saiu e ela já esqueceu. O duro é a colérica que briga e depois fica lá com o negócio, né? Mas vamos lá. Brigamos. E eu continuo falando no negócio que aconteceu com raiva. Daí eu vou falar, ai, gente, sabe, minha cliente que fez isso, olha, eu fui tão bacana com ela, eu ajudei ela vivia declarando coisas aqui pra mim, agora ela tá assim, e choro, ou então falo com raiva. Isso não é perdão. Ah, não, gente, ó, apesar disso tudo, foi inconcebível, mas eu perdoei. Porque ela rindo aqui, eu perdoei. Sabe por que eu perdoei? Porque perdoar é divino. Eu falo que é perdoar divino, mas eu continuo com raiva dela? Eu continuo falando gerando raiva, emoção e ressentimento? Desculpa, você não perdoa. Se você se coloca de vítima, gente do céu, sabe a Aline? Aquela lá que ficava colocando no grupo, vem para a live da Paty, aquela lá que fazia aquelas coisas fofas. Gente do céu, ela fez um erro gigantesco na minha rede social, eu perdi um monte de seguidor e tal, e não sei o que. Não, mas eu perdoei, né? Fazer o quê e tal. Falei pra ela, vou te pagar, mas daqui pra frente eu não quero mais. Vamos bater na mesa, né? Bate na madeira. Mas eu tô ali de vítima. Ai, gente, perdi um monte de cliente. Sabe por quê? Por causa da Aline, gente. A Aline foi pega de... foi pega aqui de exemplo aqui. Mas o que eu quero dizer? Se você se coloca num lugar de vítima, meu amor, não, nós não somos vítimas. Nós somos protagonistas das nossas histórias, nós somos seres humanos que erram, que acertam, fazemos algumas coisas, recebemos essa coisa porque tem a lei da causa e efeito. Então é mais certo eu pensar, essa consequência que eu estou recebendo aqui, do que é? O que eu deixei de fazer ou o que eu fiz em excesso? Aonde eu desarmonizei? E não é o outro. Você acusa que o outro é narcisista? Desculpa. O que você está vendo no outro é em você. Você já está falando do outro. Você acha que a pessoa que no seu trabalho só tem gente tóxica? Desculpa. O que a gente reconhece no outro é o que a gente tem. A gente só sabe o que tem no outro porque a gente sabe, entendeu? Eu só sei o gosto do salgado porque eu provei o salgado. Eu só sei o gosto do doce porque eu provei o gosto do doce. E eu tenho aqui dentro de mim como identificar e reconhecer, entendeu? Então, se eu tenho dentro de mim mágoa, raiva, vitimismo, é muito fácil eu olhar para o outro e acusar ele disso tudo. Então, muito cuidado. Julgamento. Você está julgando a pessoa. E, gente, eu vou ser sincera com vocês. No momento pessoal meu, de desafios pessoais, eu estou olhando num julgamento. Eu estou olhando com um pouco de dificuldade de falar do assunto. Mas vai diminuindo. E toda hora eu penso assim, por que eu estou julgando? Porque eu também, nesse lugar, eu também atraí isso pra mim, eu criei isso pra mim, eu precisei dessa história pra passar por isso. Mas assim, quando você tem consciência, opa, eu tô julgando. Gente, eu julgo, tá? Desculpa, eu julgo. Às vezes eu critico também, porque eu também sou só um ser humano. Só que isso é sempre... Vamos fazer 80-20? 80% eu vou trabalhar perdão, gratidão, elevar a minha energia. 20% eu sou essa Patrícia como vocês, que tem desafios, que passa por situações que não gostaria de passar e que às vezes vai julgar, que às vezes vai, né, entrar nesse lugar de vítima. E outro ponto, bloqueio emocional. Gente, se você não quer falar do assunto, quer se fechar ali, não quer dar oportunidade para extravasar, você não quer pensar no assunto, você quer matar esse assunto, ou tem sentimento negativo que fica persistindo. Esse é o mais perigoso de todos, tá? Você não perdoou, mas nem de longe que você perdoou. E enquanto você estiver com isso, você tá segurando um carvão, esperando que a outra pessoa se queime. Você tá tomando doses de veneno, pensando que o outro vai morrer envenenado. Então, é muito importante, quando você fala de perdão, tenha consciência. A gente consegue 100% perdão genuíno? Não. Tem tempo para levar? Não. Não é uma coisa que aconteceu 2 dias atrás que eu vou falar, absolutamente perdoei, né? Eu vou olhar primeiro para isso, e agora vem aqui a lição aqui do anjo do perdão, tá?
não consegui perdoar. Eu tô mais ali no negócio da questão da falsa aceitação. Acho que perdoei porque eu falei da boca para fora. Primeiro eu vou olhar para a situação, que é justamente o que eu não quero. É olhar para a situação, reconhecer. Eu admito que eu sinto raiva e ressentimento. Falar, meu bem, ó, ainda tá complicado aqui. Não precisa falar meu bem, né? Mas, ó, então, querido, querida, ó, fulana, irmã. A Aline ficou 2 anos sem falar com o irmão. Irmão, aconteceu essas coisas, eu não quero ignorar que aconteceu. Não acho que é uma coisa que é legal de fazer, mas isso dói, tá? Essas palavras que você falou pra mim dói, o que eu falei pra você dói. Pronto, olhei pro negócio aqui. Ah, mas a pessoa já é falecida, ou a pessoa mora em outro país, não tem mais contato. Escreve no papel. O professor Hélio Couto, ele fala isso. Pega ali a sua lista que você vai colocar no papel. Coloca a situação que aconteceu, coloca o sentimento que gerou essa situação e começa a escrever essa carta. Apesar de eu sentir tudo isso, tal, estou disposto a perdoar, estou disposto a soltar isso. Não que eu concorde com o que aconteceu, mas eu entendo que éramos 2 pessoas agindo e reagindo, não estávamos nas melhores condições para que essa discussão, essa situação acontecesse. Enfim, colocar ali, lavar a alma ali. O processo de perdão são vários. Tem meditação para o perdão, tem você sentar simplesmente ficar emanando luz para essa pessoa, mandar luz mesmo, gente, sabe? Pegar uma luz rosa do amor incondicional e ficar mandando, ao invés de ficar querendo mandar aqueles raiozinhos de raiva, tomara que morra, vingativo, né? Não, é mandar luz para essa pessoa. Que mais? Tem a meditação, a escrita que eu falei, né? E também a terapia, minha gente, né? Eu vou trazer a sardinha aqui pro meu lado, que nós, no processo terapêutico, nós trabalhamos também o perdão. Temos várias ferramentas do coach, várias ferramentas importantíssimas do método da Louise Hay, que trabalha aí o perdão pra gente liberar. É ter um pouquinho de paciência. Aí tem o anjinho da paciência também, né? E a autocompaixão. A autocompaixão, se você pegar o seu espelho, olhar nos seus olhos e olhar e aceitar, reconhecer que sabe que o perdão é um processo, eu te amo, apesar disso tudo, né? Nós somos maiores que isso, eu te amo e te aceito plena e completamente. E depois você olhar para a pessoa, ai, não consigo falar que amo, mas você olhar para ela e falar assim, eu te liberto disso. Resumo, o perdão, ele é um processo. E muitas vezes, a casca tá tão profunda que a gente não vai conseguir sozinho. Vai levar um tempo? Ok, vai levar um tempo. Esse tempo não precisa ser uma vida, né? Mas vai diminuir muito esse processo se você considerar, buscar realmente um apoio, olhar para a sua saúde mental. A gente vai abordar, né? Janeiro acabou de passar. Mas quantas vezes a gente acha que tem um problema ou que tá uma tristeza, tal, às vezes é uma baixa de vitamina e essa vitamina baixou por alguma razão. Uma questão hormonal, mulheres acima de 35 anos, chamadas telefônicas, 10 anos antes a gente já sente sintomas, vai mudar. Você vai ficar mais irritada, você vai ficar, às vezes, com mudanças ali, triste demais, eufórica demais, acelerada demais. Veja como estão os seus exames, né? Procure os especialistas. Então, assim, escreva, fale com você mesma, monta um grupo no WhatsApp para você conversar com você mesma. Tem muitos caminhos. Eu só quero te dizer o seguinte, não aceite menos do que você pode ter agora. Liberte-se, porque perdão também é prosperidade. Perdão é leveza. Perdão é luz. E a gente tá aqui para quê? Para deixar a nossa luz brilhar. Espaço aqui para os comentários. Tem um livro que comecei a ler do Joseph Murphy. O primeiro passo para a paz é estar em paz com todos. Perdoe a todos e se declare em paz. Oração do Ho'oponopono da paz, né? Que eu acho maravilhosa. Eu vou trazer na live da semana que vem, porque vai ser esse anjo da paz. Vamos anotar aí, Aline. É a paz, não a minha paz, mas a paz do eu, a paz do divino, a paz do Criador. Porque muitas vezes a gente quer ter paz, mas a paz não é ter, a paz é ser, é se permitir sentir.
Tami chegou agora há pouco, eu percebi. Seja bem-vinda, vai ficar gravada. Tami, eu acho que vai ser bem bacana para o nosso processo. Tami também minha cliente de terapia, recentemente passou por uma constelação. Tiago, muito bem, espero que você esteja aqui ainda, Tiago. Se não é seguidor, já segue, conta o que você está achando da nossa live. O tema é Deixa a Sua Luz Brilhar e a gente está trazendo a luz do anjo, do perdão, aqui do Meditando com os Anjos. Vivi Severo, querida, lembrei de você esses dias, espero que tudo bem. A Nayara, muito bem-vinda também. Perdão por eu não ser mais quem você conheceu, isso mesmo. Que mais aqui? Perdi alguém? Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer uma partilha antes da gente finalizar, nesses 5 minutinhos finais? Nós trouxemos, então, o anjo do perdão. Eu explorei um pouquinho mais aqui para vocês, falando sobre a diferença do perdão genuíno e desse perdão de aceitação, que eu acho que é super importante a gente saber disso. O que mais aqui? E hoje, gente, até coloquei, quem não tá lá no grupo Cura Energia? A Mara, não falei oi pra Mara, maravilhosa aqui. No WhatsApp, se você entrar aqui na bio, você vai ver que nós temos um grupo que é o Cura Energia. Lá eu partilho as questões de live, envio de reiki, pode curar, que são mensagens pra gente, né, de evolução. Mas hoje, dia 9, no flow do dia, que é palavras para o mês todo, a palavra veio: o perdão abre portas para o amor, de Louise Hay. Vamos fazer essa prática aqui? Olha só, peguei a live da hora certa. Tá vendo? Tudo acontece no tempo certo e do jeito certo. Eu vou depois te mandar uma mensagem que eu lembrei de você essa semana. Eu estava bem incomodada com o meu vizinho, ele lia o livro Limite Zero, e me perguntei o que estava naquela situação, o que aquela situação estava me mostrando, e faço o Ho'oponopono por nós, porque o Ho'oponopono, sim, gente, é uma ferramenta poderosíssima de perdão. Vamos colocar isso aqui na pauta também, porque eu acabei esquecendo de colocar, mas excelente. O Ho'oponopono é libertação e é uma ferramenta de prática de perdão. Não é perdão do outro, é perdão de você, por você ter entrado nessa situação. Às vezes a pessoa tá de boa lá, a gente entra, acaba causando uma confusão, uma briga com uma pessoa que tá de graça ali, e ainda a gente sai lá de vítima, né? Quantas vezes entram boas almas para me mostrar meus erros e a pessoa acaba, né, sendo perturbada lá. Eu aceito e perdoo. O que me aconteceu é porque eu precisava passar por isso e evoluir. Gente, cliente minha, olha só, cliente minha é outro nível, já tem um nível de... Por isso que eu falei, não é mais despertar a nossa live é deixe sua luz brilhar, porque o povo tá aqui, ó, brilhando. Respira fundo, põe a mão aqui no coração, aqui é o nosso chakra cardíaco. Dá umas batidinhas de leve, permita que ele expanda. Vamos liberar essas dores aqui, ó. Solta. E o quanto que tá doendo essa raiva, essa mágoa, essa tristeza. A pessoa me decepcionou ou foi um professor que veio para me ajudar a evoluir? E aí sinta essas palavras entrar no fundo do seu coração. Eu permito perdoar. Perdoar a mim mesmo e perdoar a quem me feriu. Eu permito abrir as portas do perdão para o amor. Eu tenho amor por mim, por isso me perdoo e perdoo todas as experiências passadas. Vejo a velha armadura caindo dos meus ombros e as portas do meu coração se abrindo. Eu estou livre. Palavras de Louise Hay. Então, nessa mensagem do dia 9, né, do flow do dia, juntando com o anjo do dia, o anjo do perdão, trazendo esse olhar do que é o perdão genuíno e o perdão, a falsa sensação de perdão, eu espero que vire aí uma chave, que vocês possam se conectar ou simplesmente soltar isso que é uma amarra mesmo. Então, se for o caso, vai lá. Manda uma mensagem para aquela pessoa que lá atrás você acha que te feriu. Se ela não estiver mais aqui, escreva uma carta, mande um áudio, né, para você mesma, como se você estivesse falando o que a Aline colocou ali. Puxa, fiquei 2 anos sem falar com meu irmão e era uma bobeira, né? A Tami colocou aqui, ela já, né, não vou abrir a situação dela, mas a gente já conversou sobre várias situações e eu a encontrei, ou ela me encontrou no momento que ela estava vivendo de raiva e tudo aquilo estava levando ela
para vibrações baixas e ela estava só recebendo coisas baixas também, né? E à medida que ela foi fazendo a jornada do auto-perdão, a jornada do autoconhecimento, como a Nara que colocou aqui, a Aline, o Ho'oponopono, liberando, como que é melhor. Então a gente está aqui para evoluir e muitas vezes vão vir esses desafios e cabe a gente trazer essas ferramentas para que a gente possa, assim, seguir em frente. Tem link na bio, pode pedir no direct. Isso mesmo, Vivi, depois eu te passo, né, do grupo. Minha gente, gratidão. Eu tenho afazeres aqui, além da pessoa mais importante, né, que existe, além do autocuidado do CPF, eu tenho um pequeno para levar para o futebol já. Vou atender um cliente também presencial daqui a pouco. E assim, a vida, ela assim, né? Eu brinquei e ensinei isso pro meu filho esses dias. É um limão para todo mundo. E aí, o que você vai fazer desse limão, né? Não é azedo só. Tem pessoa que gosta, né? De partir o limão e chupar ele bem azedo. Eu prefiro apertar, colocar um açucarzinho, fazer uma limonada e fazer o melhor do que ela pode, sim, no dia a dia. A gente não promete no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, que não vai ter desafios, não, porque essa existência aqui é realmente para evoluir. O que a gente consegue é como passar por elas de uma forma mais breve, mais suave. Algumas vezes o nosso processo vai precisar de um psiquiatra, um psicólogo, às vezes um medicamento, sabe? Não um anestésico para sempre. Da mesma maneira que um celular, que é uma dopamina rápida, que é um anestésico imediato e acessível, não vai ajudar a gente a perdoar, né? Então, olhar para conversas difíceis e acontecer com respeito, com aceitação, com empatia, realmente assumir os nossos 50%, causa e efeito, mas o que eu vou fazer com tudo isso? Além de pedir perdão e me perdoar, agradecer. Agradecer porque a vida, ela é generosa com a gente. Agradecer porque a vida nos permite recomeçar. Então, seja o trabalho, seja o seu cliente, seja o seu chefe, seja o seu namorado, seja o seu marido, seja o seu filho, seja a sua mãe, seja o seu pai, seja aquela tia. Dá um primeiro passo, reconheça. Nossa, a gente está um tempo sem se falar, confesso que fico um pouco constrangido de te procurar, porque a gente teve aquela discussão, mas eu gostaria que você soubesse. Eu não penso mais naquela discussão, eu entendo que foi um desconforto pra gente, mas não quero mais passar por isso e gostaria que você aceitasse minhas desculpas, aceitasse e soubesse que eu não lembro mais da briga, eu só lembro porque a gente tá distante por conta daquela briga. E de repente essa outra pessoa pode falar, nossa, que liberdade que eu tô, também queria tanto estar aqui conversando com você e olhando daqui pra frente. Não dá pra olhar daqui pra trás, a gente olha daqui pra frente. Vamos fazer um print? Quem vai fazer um print dessa live e colocar lá nos stories e me marcar? Quero agradecer, porque nós chegamos e passamos de 2.000 seguidores. Quero agradecer por vocês estarem aqui juntos nessa jornada. Quero agradecer pela partilha aqui da Tami, da Aline, e agradecer para todos vocês, né, que estão nessa jornada de desenvolvimento pessoal. A gente, por muito tempo, né, entrou muito no nosso ego. Eu, reclamar, julgar, e nós estamos desconstruindo isso diariamente. É sempre que funciona? Não, porque nós somos seres humanos em evolução. Mas no meu coração eu quero ser a melhor pessoa que eu vir para ser, e me desculpando pelo que eu não consegui fazer lá no passado, como mãe, como esposa, como filha, como colega mesmo. Gente, no trabalho eu era bem workaholic, muitas vezes eu era bem chata, bem exigente, bem autoritária. Mas que bom que a gente evolui, que bom, sabe? Quando eu encontro com as pessoas, elas não lembram disso de mim, elas lembram, nossa, você era muito proativa, você era muito comunicativa, você era muito eficaz. Mas lá no fundo, eu sei que nem sempre eu fui só isso, porque eu não sou um alecrim dourado. Você que está me assistindo também não é um alecrim dourado. Nós temos as nossas imperfeições, nós temos luz e sombra. E pra gente, né, evoluir, muitas vezes a gente vai ter que olhar para essa sombra, pôr essa luz nessa sombra, e essa sombra pode ser esse segurar o perdão. Gente, beijo no coração, gratidão, gratidão, gratidão. Acho que eu não pulei mais nada, né? É isso mesmo. Tchau, gente, beijos.